E a situação do Tuminha lá? Vai sair da presidência do conselho, não vai? Dificilmente, porque até o momento que você tem é o parecer da comissão de ética. E esse parecer da comissão de ética não é suficiente para você tirar ele do cargo. Ele precisaria de uma decisão referendada pelos conselheiros, o órgão do qual ele é o presidente. Então ele teria que convocar uma reunião do Conselho Deliberativo para votar a própria destituição. E acompanhando, sinceramente, tanto a oposição quanto a situação, não há elementos no estatuto hoje que justifiquem uma saída do Tuma. O que os aliados do Augusto Melo acusam é que ele está agindo de forma parcial na condução do processo de impeachment. Sim. Agora, outra questão aqui. Quando é que vai sair, depois desses depoimentos todos aí, depois de quanto tempo que a polícia está prometendo o relatório final dessa investigação da Vai de Bet? Em até 2 semanas, provavelmente, o final dessa semana, o final da próxima. E aí eu fico curioso para saber como isso vai ser exposto. Normalmente, entrevista coletiva, nota oficial da polícia, eu fico bastante curioso porque é um caso de repercussão nacional e que já está tomando mais de 1 ano para se investigar. Né? Então, em até 2 semanas. Vamos supor que esse relatório aí da polícia, né, esse inquérito, venha acusando os dirigentes, incluindo Augusto Melo, de terem cometido ali irregularidades. O impeachment do Augusto Melo entra na pauta imediatamente lá no Conselho do Corinthians? Ele poderia ser afastado através da justiça comum, por uma liminar, por você ter um presidente indiciado, ele poderia cair automaticamente. E também a via comum. A gente está falando aqui há muito tempo, sempre me perguntam, pô, e o Tuma não vai marcar a reunião, não vai marcar? A explicação está meio óbvia agora, né? Os 3 prestando depoimento à Polícia Civil. Lembrando que o Conselho Deliberativo do Corinthians também investiga o caso Vai de Bet, uma investigação paralela do Conselho Deliberativo, como um conselho tem que fazer, ele tem que ser um órgão fiscalizador, e aí sim eu imagino que acelere o processo para que o Tuma marque a reunião e os conselheiros deem um parecer sobre o afastamento ou não do Augusto Melo. Saindo o Augusto Melo nessas circunstâncias, ou através da Justiça Comum ou através do impeachment ali no CORE, quem assume a presidência no Corinthians? Osmar Stabile, primeiro vice, membro do Grupo União dos Vitalícios. O segundo vice é o Armando Mendonça, membro da chapa 82, hoje 2 integrantes da oposição ao Augusto Melo. Mas tendo que convocar a eleição ou cumprindo o restante desse mandato? Uma vez afastado no Conselho... O Stabile não vai ser o presidente, ele vai ser só um tampão. Caso ele seja afastado no Conselho, antes dele cair em definitivo, os sócios precisariam votar numa Assembleia Geral. Então ele teria até 60 dias para convocar uma Assembleia Geral dos sócios, e aí os sócios dariam a decisão final. Se votassem pela volta do Augusto, ele voltaria aprovando o impeachment, aí sim ele sairia em definitivo. E o novo presidente, o vice, seria obrigado a convocar novas eleições indiretas. Só conselheiros votam. Para cumprir o mandato. Exatamente. Esse mandato aqui, para mais até o final de 2026. Até o final de 2026. O mandato do Augusto está só na metade, por enquanto. Né? Só uma coisa, os 2 vice-presidentes, eles não têm acesso aos contratos que o Augusto faz. A relação é péssima de Augusto Melo com Armando e Osmar Stabile. Como é que pode? O primeiro vice e o segundo vice, os 2 não têm acesso aos contratos do clube. Então para que é vice? O vice faz o quê? Mas é da oposição. Dane-se! É simbólico. Dane-se! Entendeu? Sim. Os caras não têm acesso, e por isso que esse negócio não para. E por falar em não parar, Rubens Gomes, você que deu aquela entrevista exclusiva e histórica aqui na Rádio Bandeirantes do Acabou a Farra, começou aqui, nesse programa o Acabou a Farra. Você sumiu, você é outro que desapareceu. Então, para a gente poder combater e debater sobre os temas que você vem levantando, nos atenda aqui na Rádio Bandeirantes, porque você, Rubão, falei no Jogo Aberto e falo aqui também, você apareceu na votação do impeachment do Augusto abraçado com os membros da Renovação e Transparência. Então você também deve explicação, pelo menos moralmente, eticamente, ao torcedor, que você batia nos caras e depois que o Augusto ele entrou pelo cano aí pelas informações que estão sendo colocadas, você agora tá abraçado com os caras. E você publicou nas suas redes sociais o seguinte agora, Ô honesto, chegou a hora de você brilhar e contar quem mentiu esse tempo todo e quem desviou o dinheiro recebido da Vai de Bet e roubou o Corinthians. Não treme não. Nós corintianos queremos saber a verdade. Tic-tac, tic-tac, solta a voz, ô bandido. Palavras do Rubens Gomes agora há pouco através do seu perfil oficial no Twitter. Então assim, velho. E aí? Assim é gostoso fazer futebol, assim até eu. Se considerado culpado, o presidente do Corinthians, é o fim da linha pro Augusto, porque aí o movimento da torcida, que é o que você está explicando aí, Fabini, tem um negócio que tem que ser investigado dentro do Corinthians, eu acho que isso já bastaria, tá? Acho que já bastaria, mas se vier pela comum, né?
Isso. Qualquer informação que incrimine o presidente, aí, Capri, eu acho que é... E a gente aí pode é pensar só no acabou, seguinte, né? gente. Aí já era. Eu Aí só já contra era. o Não tem, impeachment né? do Augusto. Acabou. Se eles encontrarem desvio de dinheiro, que Augusto roubou o Corinthians, fraudou, eu sou contra o impeachment dele. Eu sou a favor dele ser preso. Preso, porque o impeachment é muito fácil. É muito fácil o impeachment. Quer dizer, o cara faz o que quer com o dinheiro da instituição. É um cargo não rouba o remunerado. clube, É um cargo não é um remunerado. cargo não Sim, mas remunerado, uma coisa não estatutário, exclui a aí outra, o cara né, João? sai de cena e fica legal. Que nem os caras do Cruzeiro Sim, que perfeito. roubaram o clube e estão aí na Savassi tomando Mas cerveja. uma coisa não excluiria a outra. O processo de impeachment é um negócio Claro, e você ele prende responder outro, para... claro. Eu tô colocando um Eu tô condicional. fazendo uma relação, Eventualmente sim, devolver o sim, dinheiro sim. aí, que acho que é algo Ah. que quem pega o dinheiro, seja quem Acho- for, vai Esquece. devolver. Eu acho né? que o título paulista assegurou a presença dele perante os sócios. A Assembleia de Sócios. Depende do que sair nesse inquérito. Ah, eu isso não aí, acho irmão. não, Pretzel. Se eles comprovarem Eu não que acho. desviou dinheiro, Não, os sócios não incabível vão, a não. permanência. A torcida é Não. apaixonada, Uma mas coisa- o campeonato- uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, Se o comprovado- Augusto Melo é muito importante a gente pontuar. Ele não é um cara forte politicamente no Corinthians, por mais que ele forte, seja presidente. nada Por quê? Quem era forte pulou do barco. Que é o pessoal da União dos Vitalícios. O Tuma, por exemplo, foi um apoiador do Augusto Melo e o Augusto Melo apoiou o Tuma à presidência do Conselho. A gente citou aqui o Rosala e o Armando Mendonça, o vice e o ex-diretor financeiro do Corinthians. Um grupo muito numeroso no Conselho. Apoiavam e hoje são oposição. Eu tô muito curioso pro panorama político da eleição do Corinthians ano que vem. Eu acho que vai ser uma eleição com 5 ou 6 candidatos. E hoje o Augusto Melo, tanto o Augusto Melo quanto André Sanches e a Renovação e Transparência não ganham nem eleição de síndico nos respectivos prédios. Muito bom. Quero ver para crer isso aí. Só ver para Vamos crer. ver. Fato, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é você ser campeão, título. Outra coisa é se o sujeito cometeu um crime, cometeu um desvio, tem que pagar, tem que O sair. Corinthians foi tricampeão paulista em 19, foi o último título, com o clube quebrado, com os caras devastando o clube. Sim, mas teve Não algum- aconteceu mas teve nada. algum- mas A teve torcida alguma a torcida investigação só na tava- polícia? A torcida teve a Lava Jato, a torcida só tava faceira com os títulos, com os troféus Qual a Lava levantados. Jato? Não comprovaram Não, nada. mas não né? teve uma É, condenação, Tinha, né? tinha, Ninguém não tinha comprovou inquérito nada, na polícia, entendeu? como tem agora, Quero né? ver para Comprovando crer. ou Quero não, ver né? para crer. Um desvio de dinheiro. Se tiver, isso é muito Não, sério. porque, assim, Então, até onde a gente sabe, gente, vamos falar a grande verdade aqui, tem muita gente que acha que o Duílio é um bandido, é um ladrão, safado, vagabundo, muita gente acha. Eu não posso achar isso, porque não me foi provado nada. claro. Uma sim. coisa que a gente acha lá atrás, outra coisa que você pode aqui decretar. Eu não tenho prova que ele é bandido. Ai, mas o Andrés é vagabundo, é safado. Eu não tenho provas. Ah, mas vocês como jornalistas, você acha que ninguém fica em cima? Os setoristas, os apresentadores, os comentaristas, todo mundo fica em cima. Agora, a gente não pode ser irresponsável leviano de apontar dedo pra alguém, chamar de vagabundo, bandido, por mais que você ache, você não pode achar. É uma coisa muito séria pra você achar e falar no ar. Agora, se comprovado, coisa que não foi comprovado, até onde eu sei, o Duílio é só incompetente. O Andrés também, eles são só incompetentes, até que prove o contrário. Eu acho o Augusto incompetente, mas se provarem que ele é bandido, ele tem que ser preso e empichado. Mas Acabou, não sabe tem qual é a conversa. impressão